Evangelho. E hoje nós iremos refletir em torno de uma parábola de Lucas, que vai dar uma certa continuação na nossa reflexão do mês passado, porque as duas passagens que se encontram antes e depois desta parábola que nós iremos estudar hoje, a primeira é a parábola do filho pródigo, que nós refletimos no último mês, e a segunda fala sobre a autoridade da lei, que é uma advertência de Jesus para os fariseus. Então, esse é o contexto que se encontra inserida esta parábola que nós iremos estudar hoje. E lembrando que, para a gente refletir em torno de uma parábola, assim como refletir em torno de uma passagem evangélica, é necessário que a gente faça uma reflexão dos aspectos literais, da cultura da época, refletir bastante sobre a tradição do povo, para extrair daí as lições que são importantes desse aspecto que ele é, vamos dizer assim, um aspecto mais dinâmico da vida. E depois nós iremos extrair os componentes que são simbólicos, os componentes que são de signos, metafóricos, fazendo um paralelo com a nossa própria realidade, buscando um sentimento de integração com a mensagem evangélica como uma mensagem libertadora. Essa parábola é uma parábola bem desafiadora e é uma parábola que desperta em nós, ou que deveria, ou que deve despertar em nós, uma capacidade de ler as contradições, de extrair o espírito da letra, de ir para além da letra. Porque uma parábola, até o próprio título, se a gente for pegar de acordo com as traduções, a tradução de João Ferreira de Almeida se encontra como a parábola do mordomo infiel. E aí nós temos o administrador sagaz, na tradução da Bíblia dos Capuchinhos, e nós temos, na tradução da Bíblia de Jerusalém, nós temos o administrador desonesto. Então, nós vamos observar que cada tradutor procura dar um título que mais represente a parábola, né, ou a passagem. Mas é importante também que a gente compreenda que Jesus aqui, ele exalta esse administrador que, em algum momento, ele se apresenta, e aí nós vamos ver a veracidade disso, ele se apresenta como um administrador desonesto ou infiel. E aí nosso objetivo é refletir sobre isso. Qual que é a mensagem central? Qual que é a mensagem principal? O que Jesus está querendo nos dizer? E dessa parábola, depois um pouquinho, quando Jesus vai fazer algumas observações, ele usa uma expressão que eu gosto bastante, que é, assim, uma expressão bem forte e uma expressão bem enigmática, porque ele diz para a gente assim, granjeai amigos por obras da iniquidade. Granjeai amigos por obras da iniquidade. E aí, o nosso objetivo, então, é a gente refletir sobre esses signos que se encontram inseridos na parábola e que, ao invés de despertar valores egoísticos não, características egoísticas, vem despertar em nós valores morais, principalmente do ponto de vista daquele aspecto que é colocar César a serviço de Deus, ou Mamon a serviço de Deus. Vou fazer a leitura da parábola. Essa parábola se encontra apenas pela narrativa do evangelista Lucas, no capítulo 16, e eu vou fazer a leitura do primeiro versículo até o versículo 13. Ou seja, é uma parábola bem extensa. E é uma parábola que, além de ser extensa, ela é uma parábola também de uma riqueza de detalhes de informações que a gente poderia desdobrar em várias reflexões.
Diz então o evangelista Lucas, e dizia também aos seus discípulos. Aqui o evangelista está querendo exatamente destacar para quem Jesus falava, tá? Ele falava necessariamente para os discípulos. E dizia também aos seus discípulos. Também por quê? Porque ele estava contando parábolas, ele estava trazendo alguns ensinamentos diretamente para os discípulos dentro de um contexto. O Lucas, ele tem uma característica muito interessante, que ele pega temas na narrativa, né, do próprio evangelho, ele pega determinados temas, ele põe um centro, uma ideia central, e aí ele vai pegando os ensinamentos de Jesus como a desenvolver essa ideia central, essa mensagem central. Sempre de forma contínua. Por isso que a gente começa fazendo algumas reflexões na parábola do filho pródigo, e aí a gente vai dando continuidade, mas ao mesmo tempo esse ensino vai crescendo. E dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo ou um administrador, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele e o Senhor chamando o administrador, disse-lhe, falou para quem? Para o administrador. Primeiro ensino, falou para o administrador. Que é isso que ouço de ti? Dá contas da tua administração, ou dá contas da tua mordomia. Mordomia de mordomo, de administrador. Dá conta da tua administração, porque já não poderá ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo: que farei? Veja que ele não dialogou com o Senhor. Ele disse consigo, ele pensou: que farei? Pois que o meu Senhor irá me tirar a mordomia ou a administração. Cavar não posso. Trabalhar na terra não posso. Mendigar, tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer. Aí ele tem uma ideia. Para que quando for desapossado da administração, me recebam em suas casas. E chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: toma a tua obrigação e, assentando-te, já escreve 50. Quanto que eram as medidas de azeite? 100. Ele pede, coloca aí no recibo 50. Paga 50. Disse depois a outro: e tu? Quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: toma a tua obrigação e escreve 80. Quanto que ele devia? 100. Quanto que ele pede para pagar? 80. E louvou aquele senhor injusto. Veja bem. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo. O Senhor louvou o administrador injusto, que o texto está dizendo, por haver procedido prudentemente. Vamos guardar essa palavra. Por haver procedido prudentemente. Por quê? Os filhos desse mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Eu vos digo, palavra de Jesus, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando essas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo
também é injusto no muito. Pois, se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e desprezar o outro, ou se há de chegar a um, ou há de aborrecer a um e amar o outro, ou há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Essa é a parábola. Então, veja bem que quando a gente for fazer uma reflexão contextual de uma passagem ou parábola, é necessário observar o antes e é necessário observar o depois. Não o antes no sentido das passagens anteriores e posteriores, não. Agora, nesse momento, eu estou dizendo a introdução que o evangelista faz e o finalzinho, que é o fechamento da colocação de Jesus. Por quê? Porque o final desta parábola indica para a gente do que Jesus está falando. Jesus está falando, na sua essência, na mensagem central do texto, do não podeis servir a Deus e a Mamon. Ele não diz não deveis. Não é nessa conotação daquilo que a gente deve fazer ou não deve fazer. O sentido é que não há possibilidade de você servir a dois senhores. Essa é a mensagem central. E essa é a mensagem que vai nos direcionar a uma linha de raciocínio mais segura sobre essa parábola, que ela é tão enigmática e também tão contraditória. Como é que o Senhor exalta um administrador injusto? Que tipo de injustiça é essa? Que tipo de administração é essa? Será que o texto está falando para a gente de uma administração material, do ponto de vista de César, que são os nossos afazeres do universo social? Ou será que o Evangelho, Jesus está falando de uma administração no campo da consciência, da espiritualidade, da transcendência? Então, são questionamentos que é necessário que a gente, quando vai estudar uma parábola, a gente começa a refletir com muito cuidado os detalhes, para ir depois decodificando. Uma linguagem que Jesus fala para os discípulos, descobrindo os mistérios do reino dos céus. Nosso objetivo é despertar uma sensibilidade tal a ponto de entender o evangelho na sua essência. Para quê? Para discussões teóricas? Não. Para que o evangelho faça diferença na nossa própria intimidade. Para que a gente possa, de fato, colocar Mamon a serviço de Deus. E aí, vamos começar a traçar um plano de reflexão em torno, um esquema em torno da parábola. Então, havia o Senhor e havia o administrador. Esse Senhor, esse homem, o texto diz, um homem rico, um senhor rico, dono de muitas posses. E quando a gente fala de riqueza, eu volto a repetir o que eu coloquei lá no início da nossa reflexão. Se formos fazer uma análise evangélica, é necessário primeiro a parte literal, para depois refletirmos sobre os componentes espirituais e metafóricos. Então, primeiro nós vamos entender o literal. Quando fala homem rico, é homem rico mesmo. Do indivíduo com vamos dizer, com uma administração ou dentro da sua responsabilidade, uma soma muito grande. Tá? É porque tem gente que acha que o rico é a classe média, a afinada classe média. Calma.
Vamos entender que aqui nós não estamos falando de alguém que tem conforto, nós estamos falando de um indivíduo muito rico. Porque quando a gente for entender esse sentido, esse detalhezinho, aí a gente vai perceber a utilidade de um administrador. E a gente vai ver, dentro da Palestina, a tradição da época nesse sentido. Então, o que acontecia? Esse administrador, o próprio nome já diz, né? É aquela figura inteligente, e vamos guardar isso que é importante, porque nós não vamos colocar alguém que não tem conhecimento sobre o granjear, sobre as permutas, sobre os valores, nós vamos colocar uma pessoa sem experiência como um administrador. É a mesma coisa um gestor. Você vai colocar à frente de uma empresa quem tem aquela visão da boa administração, não só do ponto de vista dos ganhos de valores, mas do ponto de vista do pessoal. E dentro desse sentido, dentro dessa análise, de uma pessoa que é habilidosa, a gente vai perceber o porquê que esse administrador teve a ideia que teve. E aí é esse ponto que Jesus chama a nossa atenção. Mas vamos entender como que funcionava na época da Palestina essa administração. Veja bem. E aí eu vou empobrecer o texto para facilitar a nossa compreensão, para a gente não ficar preso em questões que são secundárias. Eu vou fazer um processo de empobrecimento da linguagem da época, trazendo para a nossa realidade usando o real, só para facilitar a nossa compreensão, para a gente ir no que de fato interessa. Então, veja bem, o administrador, ele tinha um certo poder, uma certa permissão para fazer empréstimos. Empréstimo de quê? Dessa riqueza desses senhores. Então, vamos imaginar que você coloca ao seu serviço alguém muito habilidoso. O que ele vai fazer? Esse indivíduo habilidoso, ele empresta R$50, ele vai receber para o senhor 60, porque ninguém vai emprestar para receber menos. Sim, para mais, porque então não justifica granjear. Não justifica fazer com que aquele valor circule. O mínimo de conhecimento sobre investimento que a pessoa tenha, ela vai cair nessa matemática óbvia. Se você vai fazer o valor circular, o dinheiro circular, você tem que fazer circular para crescer e não para diminuir. Só que tinha um detalhe. Esse administrador, ele não recebia vamos chamar aqui de uma comissão por essas transações que ele fazia. Então, como que era a mentalidade do indivíduo? Olha, já que eu não recebo comissão, se eu vou emprestar para um indivíduo R$50, vou conseguir aumentar R$10, eu vou acrescentar mais 20, que é a minha comissão. Então, quanto que ele vai pagar no final? 50 com mais 30, 80. E assim que era o procedimento dos administradores à época. Eles acrescentavam do valor, que era, vamos colocar valor aqui, como se fosse dinheiro, mas a moeda de troca era outra. Tá? Só para a gente entender, para facilitar. Então, ele, além de aumentar o valor, de fazer esse investimento, ele ainda buscava, de alguma maneira, extrair a sua parte. Gente, se não entender isso, não vai entender a parábola. Porque tem gente que coloca assim, Jesus está nos ensinando a ganhar o amigo a qualquer custo, ainda que seja furar o olho do patrão, que já tinha uma suspeita de estar sendo lesado. Se a gente não entende esse ponto, você não vai entender a parábola. Porque você vai achar que o evangelho, ele traz uma perspectiva para a gente de ganho imediato.
E não é assim. O evangelho trabalha sempre com: se for necessário você perder agora para ganhar depois, abra mão do agora. Não estou falando do agora do presente, do instante, não. Eu estou falando que o ego, que as paixões trabalham sempre no prazer imediato. É sempre o rápido, é sempre o mais fácil. É sempre isso. For fácil demais, duvida. For fácil demais, desconfia. O evangelho não trabalha com ganhos imediatos, com prazer imediato, com anestesia da dor imediata, não trabalha. Pelo contrário. O evangelho nos ensina a perder, o evangelho nos ensina a suportar a dor, seja ela qual for, sem buscar recursos de tentar mascarar a dor. Aprenda a enfrentar a dor de cara limpa, sem buscar criar recursos de anestesia da dor. E aí, nesse sentido, é que é importante que a gente entenda esse detalhe para saber qual que foi lá na frente a ideia genial que ele teve e que Jesus fala assim, aprenda com esse. Hein? Tem que aprender com esse. Ele foi inteligente, ele foi um indivíduo inteligente, ele pensou lá na frente. E aí vem uma questão que daqui a pouco eu vou adentrar, que é o valor do tempo. Que é o valor do tempo. Que é o valor do instante. Isso aí lá na frente a gente vai conversar. Deu para ter uma ideia aqui? Só para a gente começar a adentrar na parábola? Porque tem que entender isso. Porque se eu não entendo isso, lá na frente eu vou achar que Jesus está falando para a gente continuar com os jeitinhos brasileiros. O Brasil não tem culpa, não, mas a mentalidade do brasileiro, em muitos momentos, é tentar dar uma arrumada sempre na lei para sair por cima. E o objetivo do evangelho não é isso. Não é de ganho fácil. Então, havia um certo homem rico que tinha um administrador e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. Já analisamos o componente material, componente literal, e agora nós vamos tentar visualizar algo para além da letra. Quem é o maior dispensador das riquezas da vida? Lembrando que há diferença entre ter preço e ter valor. São coisas distintas. Tem coisas que têm preço, tem outras que têm valor. Quem será esse senhor rico? Quem será esse senhor que é o grande dispensador dos valores da vida? Que permite que os seus administradores invistam, trabalhe com essa riqueza, sempre com uma perspectiva de aumentar, de ver o valor, sempre. E aí, volta a repetir. Será que quando a gente vai analisar essa parábola, esse senhor que é o grande dispensador dos valores da vida, será que esses valores, eles, em alguns momentos, a gente pode verificar como sendo palpáveis? E outros valores, em outros momentos, como sendo valores ocultos, no universo da sensibilidade, da intimidade, do sentimento, porque vocês há de convir comigo que a inteligência é uma riqueza. Atributo principal. Nós só somos administradores desse Senhor da vida porque somos seres inteligentes. Porque se não fôssemos seres inteligentes, esse Senhor da vida não nos criaria para sermos co-criadores, criadores com, criar com Deus, co-criadores. Então, existe uma riqueza
universal, e nós estamos aqui sempre trabalhando, manipulando a matéria, desenvolvendo ao nosso modo, mas em muitos momentos subtraindo. Está todo mundo aqui para somar, porque nós estamos aqui, e aí eu estou falando do ponto de vista da valorização da terra, do cuidado com a terra, do carinho com a terra. Então, o nosso papel tem que ser para sustentar a harmonia da vida, para somar e não subtrair. Então, se esse Senhor da vida coloca valores ao nosso dispor para a gente granjear, e em determinado momento eu não faço o devido uso, por quê? Porque os bens não me pertencem, estão sob os meus cuidados, mas não são meus. Porque veja bem, quantos momentos que nós vimos Jesus se reportar ao sagrado, a Deus, a esse Pai de amor, quando ele dizia assim, olha, o Pai que através de mim é que faz as obras. Quando ele vira e diz, as palavras que eu digo não são minhas, mas é do meu Pai que me enviou. O mancebo de qualidade diz para ele, bom mestre. Ele fala, por que me chamas bom? Não há bom senão um só que é Deus. Como dizer, eu estou aqui veiculando algo que não é meu. E o Chico dizia, eu sou igual um capim, se arranca um, nasce outro. Que é momentâneo. E a gente tem que ter consciência disso. Em outro momento ele dizia, eu sou um burro que traz uma mensagem de lá para cá, mas eu sou só um burro. É como dizer, isso não é meu, estou aqui procurando ser um administrador fiel. Mas se em determinado momento, nessa travessia do conteúdo espiritual transformador da humanidade, eu subtraio algo, e no caso do Chico, se ele subtraísse algo, se ele colocasse a perder, ele ia ser chamado a prestar contas. Eis o medo dele quando ele foi parar na revista Cruzeiro. Eis a preocupação. Porque não era o nome Chico Xavier, era o maior médium do espiritismo no Brasil. Quando você coloca um crachá de uma fraternidade, se colocando à disposição de um serviço voluntário, de uma tarefa voluntária, ali não é você. Você se perde, ali você se torna a instituição espírita. E se naquele momento onde você deve administrar os valores da fé, você em determinado momento subtrai, é o nome da fraternidade que está inserido. Isso é muito sério. Mas esse Senhor da vida, e aí eu gosto de usar a expressão Senhor da vida, porque o que esse Senhor da vida faz é criar leis para cuidar da harmonia do universo. Não é para a gente pensar que em determinado momento nós vamos desencarnar, aí nós vamos chegar lá e enfrentar uma fila, e aí vai dando um pavor cada vez que a gente vai aproximando daquele velhinho de cajado na mão, onde vai dizer, agora deu ruim, Rose, porque você não fez nada do que nós assumimos aqui, tratando, que eu tô vendo, tem aqui, ó, você assinou um contrato comigo. E agora que eu tô vendo que você não fez um terço. Vamos parar com isso, que isso é uma pobreza de pensamento. É até bonitinho a gente ficar imaginando esse velhinho sentado no trono, mas ele tem mais o que fazer. E nesse mecanismo de inteligência superior e infinita, ele criou a lei. Então ele não precisa entrar nessas questões, porque existe a lei. Onde? Qual livro sagrado? Está na consciência, que é o pior.
Porque se tivesse no livro sagrado, daqui eu mandava a Bíblia lá embaixo, no primeiro andar, e estava tranquilo. Não, mas eu não posso fugir, porque a Bíblia está dentro de mim, está na minha consciência. Então, em determinado momento, eu vou pensar, meu Deus do céu, eu assumi um compromisso aqui, mas eu estou fazendo tudo errado. E hoje eu estava conversando com uma amiga, a gente estava rindo horrores do Humberto de Campos, dos casos dele, tem um lá sobre o servidor público. O servidor público. Que a única coisa que ele mandava em dia era o cartão de ponto dele para receber, que o resto ele mandava nada em dia. E o indivíduo que se comprometeu diante da vida, porque só recebia e não trabalhava. Ou seja, quando você assina um contrato, assume um contrato, assina uma hora, você está vendendo, quantas horas de trabalho você está vendendo? Ah, estou vendendo 6. Pois é, sabe o que o Evangelho ensina para a gente? Se você tem noção de empresa, se alguém te pedir a túnica, dê também a capa. Se te pedir para marchar 1000 passos, vai 2000. Você não bate cartão. Se você assumir o compromisso lá de sair do trabalho às 18, você não fica de 17h59 no cartão de ponto, para na hora que dá 18, você bateu no cartão de ponto. Porque existe uma noção de responsabilidade. Naquele momento ali, até às 18, você não é você, você é empresa. Ah, mas o sistema não valoriza. O que você tem com o sistema? Você tem com a sua consciência. Porque se o patrão não valoriza, ele é que é o administrador infiel. E cabe a ele arcar com as consequências do poder que ele não utilizou da forma devida. Porque veja bem, não sei se vocês estão percebendo, quem é o Senhor aqui é Deus, o resto é tudo administrador, em planos diferentes. Então, quem está na condição de liderança, um chefe de uma grande empresa, o empregador, ele também é administrador. Ele não é senhor, aqui não tem ninguém que é senhor. Eu acho que o dia que a gente entender isso, que ninguém aqui é senhor, vai ser um ganho muito grande. Em termos de valores morais, vai ser um ganho muito grande, porque nós estamos aqui para aprender a servir e não a ser servido. Você faz para você, você dá o melhor de si. O seu trabalho pode ser uma coisa mecânica, mas você vai fazer o mecânico de uma forma inteligente, consciente, cada vez melhor. Porque não é que é repetitivo, que você tem que fazer de qualquer jeito. Você tem que fazer de forma qualitativa. Nesse sentido, analisando quanto essa parábola se torna ampla, porque de início a gente está achando que está falando só de dinheiro, mas daqui a pouco você vai perceber que o dinheiro é pouco para nós. Existem outras coisas, vocês podem observar que o dinheiro ele está se desmaterializando a cada vez. Vocês estão conseguindo perceber? Daqui uns dias é com bônus hora. Será o valor do trabalho. Não sei se vocês estão conseguindo perceber isso. A desmaterialização do mundo material. Está ficando tudo cada vez mais... Eu lembro de Viviane Mosé falando assim, gente, se vocês falar comigo que vocês entendem o Wi-Fi, o Wi-Fi é quase um espiritismo, ela brinca. Então, um trem que você não vê que passa de um lado para o outro. Isso é a desmaterialização do mundo material. Antigamente, a disquete cabia um currículo. Depois, pendrive, aí cabia uma pancada de coisas. Um dia, você fala pendrive para um menino de 13 anos, sabe nem o que é. Pendrive, agora é nuvem. Pensa nesse processo, nessa transformação. Pois é. Essa administração também vai ficando refinada. Porque eu não posso parar no tempo. Tem que avançar. Se você for um administrador ruim, você para no tempo. E aí, como é que você administra? Não, você fica para trás. E a parábola, ela não fala de quem estaciona.
ela fala do indivíduo que pensou, do indivíduo inteligente, de um indivíduo que busca um recurso. É isso que é fantástico. Este foi acusado perante ele a dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse: veja bem, isso é muito importante a gente pensar e a gente analisar, porque às vezes a gente fica querendo, de alguma forma, adentrar na prestação de contas do outro. Não sei se vocês já perceberam isso. A gente meio que fica como que tentando ser as testemunhas oculares da vida alheia. E agora fulano vai cair. Agora fulano cai. E de alguma forma tentando também controlar a vida alheia. Só que esse senhor, ele não é aquele que, quando ele vai chamar a atenção do administrador, ele não é aquele que chama em público, não. Porque tem coisas, gente, que é do universo da intimidade. Lembra que Jesus orientou que a gente, ao orar, nessa relação com o sagrado, a gente entrar para o quarto, em secreto, em oculto. E esse pai que vê em secreto e em oculto, consegue perceber? Não é fora, é dentro. Não é Marta, é Maria. Tem coisas que é de Marta. O que é de Marta? Administração. Mas a aferição, a prestação de contas todo mês, você não faz uma planilha? Valor, controle de caixa, né? Valor que entra, valor que sai, o que pode investir, não tem que fazer? Ou deixa tudo solto? É uma pergunta, gente, balança pelo menos na cabeça. Vocês não fazem controle de caixa, não? Mais ou menos. Um falou que sim, o outro... Então, gente, daqui uns dias vocês estão sendo presos aí, tá? Vocês estão sonegando impostos, que agora é Pix, tá passando tudo... Já vou começar dando uma notícia ruim para vocês aqui. Vocês estão sendo filmados agora. Já contei para vocês, não. Mas agora tudo é Pix, ou seja, tudo passa pelo CNPJ. E vocês estão mais ou menos lascados. Quem não faz controle e planilha vai ter que começar a fazer. Pode procurar um curso aí na internet aí, ó, gratuito aí para fazer. Então, veja bem, se em determinado momento eu tenho que parar e tenho que analisar, ver o que entrou, o que saiu, porque se a pessoa ganha 1.000, quanto que é o salário? 1.100 salário mínimo? 1.100. A pessoa gasta 2.000. Opa, mas 400 aqui tá no vermelho. Onde você vai arrumar esses? Você tem que ter noção do que entra e do que sai. Mas e do ponto de vista moral? Não tem que ter planilha também? Santo Agostinho fazia dele. Santo Agostinho todo dia colocava assim: esse aqui entrou positivo, não, esse está negativo. Isso é no campo da consciência desperta. Isso é dentro, não é fora. Esse Senhor chama em particular. Jesus nunca fez um sermão da montanha para desfazer de quem quer que fosse. Nós nunca vamos encontrar. Ah, mas Jesus falava com os fariseus, raça de vida. Claro, por quê? Porque eram esses que eram os defensores da moral e bom costume. Quando você encontrar a pessoa que é muito defensor da moral e bom costume, pode saber que alguma coisa essa pessoa está escondendo. Não estou querendo fazer picuinha com ninguém. Mas a pessoa que é honesta, que é correta, ela se compraz em ser, gente. Porque o indivíduo que é bom, ele é bom. Ele não fica querendo impor bondade, não, porque isso aí não é ser bom. Isso aí é querer esconder alguma coisa.
Quando a pessoa começa a falar demais, tá querendo... existe ali alguma insegurança, a pessoa está querendo provar alguma coisa para alguém, até para ela mesma. Jesus não chamou a mulher adúltera, falou, agora nós vamos conversar aqui, que já saiu, já que saiu todo mundo. Não! Esse Senhor nos chama no campo da consciência, porque Deus está dentro de nós. Tem uma fala do Shakyamuni Buda, que ele fala assim, a paz está dentro de vós, não a procure à sua volta. Isso nós não estamos falando de ausência de problemas, de dinheiro sobrando na conta, né? Não é essa paz que o povo acha que é paz, não. Estamos falando de paz. É dentro, fora não. O nirvana, como é que você consegue atingir? Diz Shakyamuni Buda mais uma vez, uma compreensão profunda da sua conexão com todas as coisas. Não há divisão. Esse é o sagrado. O ego faz o quê? Separa. O querer ganhar a todo custo faz o quê? Separa. Por quê? Porque a pessoa lesa o outro para o seu próprio benefício. Mas se o outro não é o problema do outro? Cada um que cuida de si. Isso é ego, isso separa. O que une é o nós. O eu, o reafirmar o eu só separa. Ah, porque eu sofro mais. Ah, porque ninguém liga para mim. E você liga para alguém? Qual que é o seu movimento de encontro ao outro? É nesse sentido que esse Senhor da vida nos visita constantemente. Existe um setor em nós que lá na Torá, no livro de Gênesis, lá na belíssima parábola da Arca de Noé, que a arca ela possui divisões que se assemelham à estrutura não só da mente humana, do pensamento humano, como a nossa estrutura na linguagem mais psicológica, psicanalítica, né? Que é o id, o ego e o superego. O Calderaro fala para a gente que é o subconsciente, o consciente e o superconsciente. E lá na arca nós temos, primeiro, embaixo, os animais ferozes. No meio da arca, nós temos os animais mais dóceis. E em cima, no terceiro, o alimento. Então, na hora dessa chamada na consciência, é esse terceiro andar que lá no finalzinho da arca, não sei se vocês lembram, tinha uma portinha onde veio o pássaro, a pombinha com a folha, para dizer, olha, né, com um pedacinho lá para dizer assim, já deu uma acalmada no processo. Terra à vista, mais ou menos assim. Por quê? Porque a inspiração divina vem em cima. A enxertia divina. Mas essa janela tem que estar aberta, né, gente? Porque se você costuma dormir 11 horas da noite, quando der 10h59, você está no Zap Zap, no Instagram, ou se você está ali eufórico na tecnologia, integrado à tecnologia, até você criar um processo de exaustão e apagar, você não criou nem tempo para uma reflexão, você não criou um espaço para pensar em outra coisa que não seja, eu vou acabar com Marta hoje, mas que não seja a figura da Marta, que é a interação. Beleza, você teve Marta o dia inteiro, agora você tem que tirar um momento para você fazer uma introspecção.
Você dá uma acalmada e diminuindo o fluxo do pensamento, para dormir bem, porque senão nem dorme. A questão do indivíduo insone, vira a noite sem dormir, aí você vai ver a pessoa, fica com a tela do celular, né? Aquele clarão, e que chega um determinado momento, e a natureza faz isso, ela vai apagando as luzes. Para dizer, agora é o momento do recolhimento interior. Agora é o momento de desacelerar. E por aí vai. Exatamente para a gente ter essa abertura dessa janela e através desse terceiro andar que nós vamos dizer que é o divino em nós, que é o superconsciente em nós, a gente conseguir acessar através desse processo de lucidez espiritual, lucidez crística, como que nós estamos administrando esses bens da vida. Isso é só um olhar de cima. É só um olhar de cima. Não tem como você... O que seria o subconsciente? Seria a nossa herança. O que seria o consciente? Seria o estado, a consciência desperta, né? É você ter aquela percepção do passado, você dá uma olhada no retrovisor, mas você tem o porvir, você tem o futuro. Percebe? E aí você vai fazendo um processo de entrelaçamento dessas três realidades. E aí é muito bacana. É bacana porque nesse entrelaçamento das realidades, você consegue fazer uma análise. Que é exatamente o que eu falei, que é a planilha, né? Que é o controle de caixa. Você olha para trás e fala, não, mas antigamente eu era muito pior do que eu sou hoje. Você não falou que você é Joana de Anjos, você falou, antigamente eu era muito pior do que eu sou hoje, ou seja, ainda tá brava ainda. Mas melhor que antes. Lembra do Emmanuel, quando o Chico, uma vez, meio melancólico, falou com ele, ai, irmão, eu tô arrastando. E aí Emmanuel olha para ele e fala, mas pelo menos tá para frente, né, Chico? Tá arrastando para frente. Esse é o controle de caixa. Tá entrando conta, mas entrou só R$3 de lua, interessa. 3 somado dá muita coisa. É igual dieta. A pessoa fala, mas vou perder 500 gramas. Mas conta um ano. Porque quando a gente vai cair em desequilíbrio, não é pouquinho a pouquinho? Na reeducação alimentar, na qualidade de vida, a mesma coisa. Bem-estar, a mesma coisa. Não, a gente quer ganhar tudo de uma vez, né? Perder tudo de uma vez? Não, aos poucos. Consegue perceber que tem que ser inteligente até para administrar? Porque uma pessoa ansiosa não valoriza um centavo. Você consegue perceber isso? Sim ou não, gente? É uma pergunta também. Conseguem perceber o valor da semente? Que é pequeno, mas que faz uma diferença lá na frente? O ego não valoriza muito isso, não. Porque quer sempre o ganho rápido, fácil. E aí guarda isso aqui que para a gente entender lá na frente a colocação dele. Nossa, o tempo passou rápido demais. Deixa eu acelerar aqui. Aí, tá claro até aqui para todo mundo? Tá tranquilo? Beleza. Chamou, né? Perguntou para ele. Que é isso que ouço de ti? Dá conta tua mordomia, porque já não poderá ser mais meu mordomo. Quando o indivíduo não é um bom administrador, você vai continuar colocando nas mãos desse indivíduo que está fazendo mau uso. Você vai continuar dando credibilidade, crédito a essa pessoa que está fazendo mau uso? Não. É assim que, em muitos momentos, os espíritos superiores consideram que seja melhor a suspensão de uma mediunidade quando o indivíduo não faz bom uso. Vão suspender, porque senão a pessoa vai se comprometer. No Evangelho segundo o Espiritismo está escrito assim: o Senhor da vida pega lá, oferece o campo
e uma enxada para a pessoa trabalhar na terra. Trabalho sagrado, que vai lidar com vida. E aí ele fala assim, o que dizer de um indivíduo, de um trabalhador que pega essa enxada e ao invés de trabalhar, ele mata o seu irmão? O que esse senhor vai fazer por uma falta de responsabilidade desse trabalhador que transforma um objeto de trabalho num instrumento de morte? Vai tirar. Nossa, que punição! Isso é para o indivíduo não se comprometer mais. Isso é um benefício, não é uma maldição. Isso é para fazer com que a pessoa reflita e recupere a sua própria consciência. Humberto de Campos tem um caso que é a casca de banana. Que é do indivíduo que assumiu um compromisso com, se eu não me engano, 5.000 ou 4.000 crianças. E aí virou os espíritos disseram, você vai ter todos os recursos necessários para cuidar dessas crianças desamparadas e desabrigadas. E aí ele reencarnou, foi viver, e aí vinha sempre no campo da consciência desperta, olha, as crianças, hein? Ele, mas eu preciso de dinheiro. Aí os espíritos providenciavam o dinheiro. E a vida ia passando, e ele começou a ficar fascinado pelo dinheiro. E aí ele falava, mas esse dinheiro aqui tá pouco, não tem como. E os espíritos providenciavam, e a vida foi passando. E ele fascinado com o dinheiro. Até que um dia ele escorrega numa casca de banana e acorda no mundo espiritual. E quando ele chega lá desesperado, ele fala, e agora? Mas não, eu tenho que voltar. E ele disse, não, agora você vai pegar esse choque de realidade que você está tendo para usar para a próxima. Um alerta para você. Você passou uma existência inteira. Ele não passou parte de uma existência. Ele passou a existência inteira e não cumpriu o que ele tinha assumido. E veja bem, gente, que nessas condições ninguém é missionário, não, tá? Nessas condições, são oportunidades, são compromissos nossos para o nosso próprio, vamos dizer, enriquecimento moral. Porque nós somos miseráveis espiritualmente. Isso não é plano de missionário, não. Porque o missionário, você não tem que nem dar o dinheiro. Você não tem que nem oferecer o básico. Que ele vai, a compaixão dele é tamanha que ele faz sem dinheiro. Exemplo, Francisco de Assis. Exemplo, Madre Teresa. Porque nós ganhamos um terreno para construir a Cidade da Paz. Levou no engenheiro, o indivíduo falou, mas aqui não dá nada. Você plantar um cactus é perigoso morrer. É que eu acabei de inventar agora, mas é mais ou menos isso. Não, mas o terreno é esse. Não, madre, mas não tem como. Fechou a planta, entregou para ela. E ela pergunta para ele, mas não tem nada que se pode... Não, não tem. Não tem nada que pode fazer, porque ali não tem como você construir nada. O terreno é inútil. Pegou a plantinha dela, botou debaixo do braço. Muito obrigado, senhor. Na hora que ela foi saindo, ele virou, olhou para ela, se compadeceu e falou, madre, pode contar comigo para auxiliar nos seus projetos. E ela olha bem para a cara dele e fala, mas não sou eu que tenho que contar com você, meu filho, são os pobres. E aí sai. E a irmã, uma das discípulas dela, a irmã da Caridade, olha as duas dentro do ônibus, ela olha assim para a Amada, fica numa tristeza, e Amada caladinha. De repente a Amada solta assim, o nosso hospital vai chamar Cidade da Paz. O que vocês acham que ela fez com o terreno inútil?
precisa de dinheiro para fazer alguma coisa. Quem tem que ter dinheiro é o doador, você não. Você tem que ter o projeto. Vamos guardar isso? Todo mundo aqui tem que ter projeto. Quem vai doar o dinheiro? Quem tem. Não é o meu caso, mas eu posso fazer o projeto. Quem tem dinheiro dá o dinheiro e quem tem a mão de obra dá a mão de obra. Dá o projeto, dá o plano, dá o esforço, dá a energia. E nisso nós vamos juntando os esforços. Capacitando. Entende a diferença? Quando a irmã da caridade pensou, ih, coitada, deve estar chateada. Ela estava pensando no nome do hospital. Ela estava pensando no plano. Você acha que ela ouviu o engenheiro? Não. Um espírito dessa grandeza, nada impede. Condições nenhuma impede. O outro caso dela foi quando o político se aproveitando da figura exemplar de Madre Teresa, utiliza a imagem dela para campanha. Vocês conhecem esse caso? E aí fez uma doação, tirou umas fotos com a Madre. A doação era para comprar comida para as crianças nos abrigados. Eram centenas e centenas de crianças. E aí tinha um repórter que, pelo amor de Deus, o fato é o verdadeiro obsessor de Madre Teresa. Não tinha condições, não. Ele queria pegar tudo da Madre Teresa para detonar com ela. E aí ele foi filmar ao vivo, porque descobriram depois que era um dinheiro público que o político ele tinha pegado o dinheiro do povo, dado para a Madre, campanha política. E aí o repórter foi ao vivo. Vamos guardar isso aqui que é importante para entender. E virou e falou, Madre, mas você sabia que o fulano de tal, ele foi desonesto, ele pegou o dinheiro do povo, ele te fez uma doação com dinheiro roubado. Você vai devolver esse dinheiro, Madre? Ela olha para ele. Você vai devolver, pressionando, ao vivo. E ela então olha para ele e fala, sim, vou te devolver. Mas você vai devolver agora? Ela fala, vou. Pode vir comigo. Ela sai andando. Quando ela chega em um determinado local, ela abre a porta. Quando ela abre, era o refeitório. Na hora que ela abriu, veio assim, ó, centenas de crianças correndo. Ela vira e fala, pode pegar o dinheiro. Aí o dinheiro, ó. Ele corta. Foi a maior divulgação que fizeram. Para a gente entender de administração. O que Chico tinha? Nada. Como é que ele conseguiu psicografar 450 obras? Como? E aí a gente tem que separar uma coisa. O trabalho é meu ou do Cristo? Qual que é o meu papel? Qual que é o papel do Cristo? Porque se for do Cristo, vai dar certo. Se não for, é do ego. Sabe quando a gente cisma de fazer alguma coisa que aquilo é do ego? Porque as ideias têm que vir de cima para baixo. É de fato para auxiliar o outro? É de fato para ajudar? Ou é para promover? Ou tem intenções por trás? Tudo isso tem que ser avaliado. Porque às vezes a pessoa pensa numa coisa e não dá certo. Então, deixa eu pensar o que eu posso fazer que de fato vai dar certo. Vai dar certo, mas dentro de uma perspectiva de um aval superior. E para fazer o bem não precisa de propaganda. Isso é importante, porque se o trabalho estiver sendo bem feito, você não precisa ficar divulgando demais, porque as situações vão surgindo. As oportunidades vão surgindo. Lembra lá, para a gente entender um administrador fiel. Vocês lembram na Gênese de Kardec, naquele trecho que ele vai tratar sobre a superioridade, a superioridade da natureza de Jesus? Se eu não me engano, está no capítulo 14. Se eu não me engano. O 13 fala de fluido, 14 e o 15 milagres, né?
E aí traça um panorama sobre Jesus. E aí fala assim, que as qualidades do fluido de Jesus lhe davam um imenso poder magnético, secundado pelo desejo incessante de fazer o bem. Nossa, olha que lindo isso! Ele tinha um desejo incessante de fazer o bem? Tinha. Mas o que ele tinha mais? Condições. Morais. A qualidade de tais fluidos, os fluidos de Jesus, lhe davam um imenso poder magnético. Quem me tocou? Olha, não tinha intenção dele de curar, mas alguém me tocou de forma diferente, porque de mim saiu virtude. A vontade de proporcionar, de minimizar o sofrimento, de auxiliar, de resgatar, de curar, de ressuscitar, é tão intensa que a presença dele já é uma fonte eterna de amor. Não, esse é administrador mesmo. Esse é um baita administrador. Voltando. E aí ele virou e disse assim, já não poderá ser mais meu mordomo. Por quê? Porque não está administrando bem, meu amigo. E aí o mordomo disse, veja bem, o mordomo não fala assim, vou implorar que ele me dê uma segunda chance. Porque tem coisas, gente, vou dizer uma coisa para vocês aqui, que pode até parecer assim, nossa, mas que coisa chata, que pessimista, mas tem coisa que não tem como a gente arrumar. Tem como você aproveitar uma segunda oportunidade, você na frente fazer diferente, mas tem coisas que não tem como você corrigir. Isso dói? Dói. Porque às vezes a gente faz sofrer quem a gente não queria fazer. Por imaturidade, porque não pensou direito. Tem como arrumar? Não, porque você já feriu o outro. Tem como arrumar? Não, porque o outro já perdeu confiança em você. Mas você pode utilizar dessa dor, dessa experiência, para se tornar uma pessoa mais vigilante, mais cuidadosa. Então, você pode fazer diferente a partir daquela experiência que você teve. Mas não tem como você fazer mais nada. E aqui ele vira e fala assim, o que eu vou fazer? Pois que o meu Senhor me tira a administração ou a mordomia. Cavar eu não posso, trabalhar na terra eu não posso. Mendigar tenho vergonha. Aí eu queria ter mais 2 horas só para falar sobre isso. Trabalhar na terra eu não posso, e mendigar eu tenho vergonha. Por que será que esse administrador chegou nessas conclusões? Trabalhar na terra não dá para mim. E mendigar também. O que seria mendicância? O que seria você sair da condição de um administrador e se tornar um operário comum? Dá vontade de abrir para todo mundo falar, não dá? Trem de gravar é muito ruim. Consegue perceber a sutileza? O que está implícito aqui? O que isso pode gerar? O indivíduo sai da condição de administrador e vai para a condição de operário comum. A primeira coisa, um engenheiro, ele consegue fazer o trabalho de um pedreiro, de um mestre de obra. Ele entende de aprumo, de, sei lá, esquadro, ele entende de acabamento. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, aqui o texto não está falando para a gente
dessas inversões importantes, onde o indivíduo vai desenvolver habilidades. Porque o indivíduo ele pode até ter um plano, a planta, o projeto. Se não tiver quem é fera na execução, não sai projeto. Baixa a bola. Ah, porque eu formei. É mesmo, o outro também formou. Na faculdade da vida, na faculdade da experiência, na faculdade do sol rachando de meio-dia, batendo laje. E tem determinadas coisas que a gente vê aí, você fala assim, meu Deus, tem até na internet um tanto de foto de umas construções que você fala assim, não, agora a NASA vem. Você fica assim, não, esse se superou. O povo acha que é só botar um tijolo em cima do outro. Entendeu? Vamos imaginar uma parede. A estrutura. Onde tem viga, onde tem parede estrutural, onde não tem. O cara sabe, gente. Você pode fazer até a planta, mas o indivíduo que tem experiência sabe. Então, aqui não está falando, não está desmerecendo, não é feio você perder tudo financeiramente e às vezes pegar uma coisa mais simples para fazer, você recuperar a sua caminhada. Não tá entrando aqui, não é essa a questão. E também o outro ponto da mendicância. Porque se falar comigo assim, não, uma coisa, nossa, uma coisa que não tem, é uma coisa deprimente. Então Francisco de Assis foi um anjo deprimente? Porque Francisco de Assis era um mendigo. Era um mendigo de amor, mas era. Entende isso? A coisa que ele mais sabia fazer era pedir. Ele pedia para ele pedia lá para levar para o Vale dos Leprosos, ele pedia para ele pedia para as outras pessoas que eram desabrigadas. Uma outra perspectiva oriental, Shakyamuni Buda fazia proposta para os seus discípulos a mesma coisa. Você vai ter nada, você vai ter um cumbuca. Você vai comer o quê? Você vai comer com base na fraternidade alheia. Você vai dedicar a sua vida para refletir sobre a sabedoria, refletir sobre a vida, refletir sobre o nirvana, vai aprender para você compartilhar, mas você vai comer uma vez por dia, e você vai comer porque alguém vai ter misericórdia de você e vai compartilhar o que tiver. E essa era a peregrinação que Shakyamuni Buda fazia com Ananda e os demais discípulos. Ah, mas aí se tornava um peso para a sociedade. Existe uma mensagem inserida ali de profunda espiritualidade, porque é mais ou menos assim, ou você tem ou não tem, que não dá para você mascarar com mais nada. Se for no campo do design de interiores, você entra e fala, nossa, maravilhoso design, tudo combinando, ou não. Você olha e fala assim, tá faltando alguma coisa nessa casa. Do ponto de vista estético, maravilhoso. Mas tá faltando alguma coisa. Porque não é a estética que faz o lar. Às vezes a gente mascara, você põe uma roupa bacana, não é assim? Você pega um indivíduo, e aí tem os estereótipos. Você pega um moleque lá da comunidade, passou uma água oxigenada com amônia no cabelinho, não é? Andou com bermudão, aí tem um alargador, ou então tem dread, fala, ih, maconheiro. Esse é desonesto. Já o engravatado, não. É o bem recebido, não é? Porque você mascara. Nessa perspectiva da mendicância, não. Ou você tem ou não tem. Você não tem como você se esconder atrás de nada, porque você não tem nada. Nesse sentido, todo mundo tem que ser mendigo diante da vida. Por isso Jesus diz, bem-aventurados pobres de espírito.
porque deles é o reino dos céus. E aí eu lembro da irmã Michele na Toca de Assis dizendo para mim, o dia que eu lavei a minha blusinha, botei no varal e a outra irmã foi lá, pegou e usou a blusa que era minha, eu fiquei indignada. Por quê? Porque dentro de uma Toca de Assis você não é dono de nada, só da peça íntima, mas do resto nada. Sua sandália que está lá, você coloca o outro, pega e usa, aí você usa do outro. Por quê? Porque eles trabalham exatamente isso. Ou você tem valores morais ou não tem. Não dá para você forjar uma realidade diferente. Ah, você está dizendo que eu não posso andar bem vestido, trabalhar cultura, idioma, ser um poliglota? Não. Estou dizendo que para além da aparência, tem que ter essência. Por isso que eu acho esse versículo aqui maravilhoso. Se a gente tivesse tempo, a gente ia explorar ele mais. Mas a questão é que aquele indivíduo, ele coloca isso para mim inconcebível, nem trabalhar na terra e nem ser mendigo, porque eu não vou ser mendigo, eu tenho vergonha. Eu era um administrador. Eu vou parar na condição de mendigo? E aí ele vira e tem uma ideia. Por quê? Porque embora havia-se uma ideia de que ele era uma pessoa, um administrador infiel, ele queria continuar sendo um administrador. Então, ele teve uma ideia para o favorecer. E aí que Jesus chama atenção para a ideia espetacular que ele teve. Porque ele virou e falou assim, sei o que eu hei de fazer, para que, quando for desposado da mordomia, me recebam em suas casas. Já se tive uma ideia. Eu vou fazer alguma coisa aqui para que eu possa ser acolhido, abrigado pelos, vamos colocar aqui, clientes do meu servo. Ó, meu servo não, do meu senhor. E aí ele fala assim, e aí ele chama cada um dos devedores, né? E fala assim, quanto que você deve para o meu senhor? Veja que ele tinha noção do que era dele e o que era do senhor. Quanto que você deve para o meu senhor? E aí o indivíduo fala, eu devo para o seu senhor 100 reais. E ele vira e fala assim, beleza, coloca aí 70. Paga 70, que tá tudo certo. E aí o que a pessoa fazia? Nossa, que cara bacana, ele tá me dando desconto de 30 reais. O que essa atitude dele fazia? Ele conquistava aquele devedor, para que futuramente ele se tornasse um administrador daquele devedor. Só que, na verdade, esses 30 que ele tirava não era do senhor, era a comissão dele. Lembra lá atrás que eu coloquei? Que ele cobrava a mais para ele ter comissão dele, o valor dele. Quando ele vira para o devedor e fala assim, pode pagar só 70, ele está tirando os 30. O que o evangelho está dizendo para a gente? Aprenda a renunciar os interesses do imediato para ganhar depois. Seja inteligente, até no momento em que a vida vai te chamar a sua responsabilidade. Você quer fazer uma tarefa, não tem condições de fazer tarefa, que você tem que estudar, vamos supor, você chega numa instituição e fala, tem muita vontade de ser um passista, o que eu preciso fazer? E a instituição vai falar, você tem que estudar 1 ano para você ser passista. Como de fato é. Tem que estudar 1 ano para ser passista. Não, beleza, eu vou estudar 1 ano. A inteligência, mas o que eu posso fazer agora? Você vai investir no estudo de 1 ano para ser passista, seu alvo vai ser passista. Só que você pergunta assim, mas o que eu posso fazer agora? Eu vou fazer o curso de 1 ano, mas o que eu posso fazer agora? Alguma coisa eu posso fazer. Não, você pode ser um recepcionista da casa espírita. Você pode nos ajudar na limpeza, na higienização da casa. Você pode ajudar fazendo a campanha do quilo. Você pode ajudar sendo um apoio de uma reunião pública. Já o passo você tem que estudar para isso. Tá dando para ter uma ideia? Porque
A pessoa que não tem noção da responsabilidade de uma administração quer ser passista a todo custo. Ah, nessa casa aqui está pedindo demais, é 1 ano para estudar, eu vou em alguma casa que não pede ano nenhum. Eu faço um curso de dois domingos e viro passista. Isso acontece muito no componente mediunidade. A pessoa chega numa casa e fala, estou tendo visões, estou com mediunidade. Nem sabe se é mediunidade. Pode ser várias coisas. E aí a casa fala assim, olha, mas para você participar das reuniões de educação mediúnica, você tem que fazer 1 ano. Você já fez princípio fundamental da doutrina espírita? Não, nunca fiz. Você já fez um estudo ESID, estudo sistematizado? Você conhece espírito? Não, não conheço. Pois é, você tem que fazer 1 ano de estudo primeiro. Você conhecer teoria. Isso é orientação do codificador. Você conhece teoria primeiro para depois a prática. Mas eu tenho que estudar 1 ano para ser médium? Você tem que estudar para o seu bem. O que a pessoa faz? Essa casa aqui é muito difícil. Eu vou para outra, porque eu chego lá rapidinho e me colocam em reunião mediúnica. A pessoa quer a todo custo algo que ela não tem condições de administrar. O que o Evangelho está falando? Olha aqui, ó, foi inteligente, hein? Porque ele abriu mão de algo do agora para garantir a sua condição depois. E isso, gente, se nós somos, em texto vai falar inclusive isso para gente, se no universo de César, esse universo material que a gente tem que trabalhar, pão de cada dia e tudo, a gente tem que ter a estratégia, a gente tem que ser inteligente, criativo, a mesma inteligência e criatividade tem que ser usada para conquistar valores morais. É isso que o texto está falando. Olha, eu vou abrir mão disso aqui agora, porque lá na frente eu tenho certeza que isso vai me ajudar. Exemplo, dá o braço a torcer, pedir desculpa. Ah, mas não foi eu que fiz nada. Peça mesmo assim. Peça mesmo assim. Abra mão do ego. Então, isso aí é aprender a renunciar, aprender a abrir mão. Está num grupo de estudo. Para que ficar querendo comentar a todo momento? Dê oportunidade para as outras pessoas comentarem também. Para que querer expressar sempre uma postura de que conhece muito, de que estuda muito? Para quê? Para quê? Quando Jesus coloca para a gente assim, olha, se for no lugar lá, numa celebração, não senta nos primeiros lugares, não. Senta lá atrás. Porque se for você o convidado de honra, você vai ser convidado a ir mais para frente. Agora, saiba o seu lugar. Continuando. Aí ele fala para outro, né? E aí, o Senhor louvou a atitude do administrador por haver procedido prudentemente. Prudentemente. De pensar no que ele poderia fazer para assegurar a sua condição no futuro. E aí ele coloca assim, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Nossa! Lembra quando os espíritos superiores falam assim, os bons são tímidos? A pessoa quer propagar uma tragédia e aquilo ali, a pessoa se enche, né? Mas o pessoa boa chega quase pedindo uma desculpa. Ah, tô com um projeto aqui, você me desculpa, tá incomodando? Não tá incomodando nada, tem que inserir a sociedade em tudo que é projeto mesmo aí. Ou a gente pensa que a realidade nossa é culpa do presidente. É o governo. Não, isso aí é coisa de prefeitura, não tem nada com isso. Responsabilidade social é coletiva, não é individual, não. O voto é individual, tá?
Inclusive, mês que vem não, ano que vem, isso é responsabilidade coletiva. O voto é individual, agora a responsabilidade do trabalho é coletivo. Não é individual. Ah, cada um se vira. Cada um se vira, não. Nós estamos aqui no mesmo barco. Um que dorme no frio é algo que a gente tem que lamentar. Eu estava ontem ouvindo uma companheira, uma amiga, falando de uma condição muito difícil que ela tem passado. Ela falou comigo assim, Rose, nós ficamos dormindo mais de ano só num colchão no chão. E aí virou e falou assim, e às vezes a gente dava uma tristeza na gente, porque umedece, você pega friagem, aí você fica resfriada, mas você tem que trabalhar e tudo. Aí eles fazem um trabalho muito bonito, que é de entrega de marmitex para as pessoas em situação de rua. E ela virou e falou assim, e numa noite de frio, nós chegamos num determinado local, tinha um senhor deitado no chão, direto no chão, só com um papelão por cima dele. E aí ela vira e fala assim, eu tive vontade de chorar. Porque se a nossa situação estava ruim, a daquele senhor estava muito pior. E para piorar, a gente não tinha um cobertor para dar para ele. Que o que acabou mais ainda com ela, que ela voltou para casa arrasada. Diz que era uma noite gelada. Ele não tinha nada para colocar por baixo, ele só tinha um papelão por cima. E arrumaram um jeito lá, e arrumaram um cobertor, e no outro dia foram lá levar para ele. Se a gente não sai de casa, a gente não vê isso. Isso. Igual não tem muito tempo que o pessoal lá da creche Criança Esperança falando que eles colocaram lá, venceram uns mantimentos fubá, essas coisas, colocaram no lixo e viram os vizinhos indo lá e pegando. E passam fome. Fome. Né? Vive batendo lá, pedindo um óleo, um leite. As crianças chegavam lá e falavam assim, os irmãozinhos dos meninos que estudavam lá, falavam assim, eu queria tanto vir estudar aqui, porque meu irmão toma café da manhã. E eu não tomo. Ou na sexta-feira, os meninos diziam assim, não, eu vou comer muito, porque aí tinha sábado e domingo, porque eles não tinham aulinha. Isso é do lado da gente. Se a gente não sai de casa, a gente não vê essas coisas. E tem gente em condições muito complicadas. O que Jesus está falando com a gente aqui? Por que o indivíduo, que ele e aqui ele coloca para a gente aqui, o termo é os filhos deste mundo. Por que os filhos desse mundo são criativos e os filhos da luz não são? Jesus está dizendo, vamos aprender a ser como esse mordomo, como esse administrador. Que no momento mais desafiador, ele parou, pensou e foi criativo. Pensou lá na frente. Se a gente utilizar essa energia, essa inteligência, essa previsão para o bem, para a resolução de pequenos problemas, a gente vai conseguir também movimentar essa nossa energia e criatividade para resolver os grandes problemas, que é inclusive a forma com que Jesus faz o fechamento. Se você não sabe ser fiel no pouco, como é que você vai ser fiel no muito? Se você não sabe ser fiel naquilo que você administra, que o Senhor da vida te ofereceu para administrar, no universo de César, como é que você quer administrar no universo da espiritualidade? Tem gente que acha que pegar uma coordenação de um projeto, de uma instituição, é fácil. É de uma responsabilidade imensa, onde o indivíduo tem que fazer renúncias constantes. Que, inclusive, a família dele, em determinados momentos, vai ter que vir em segundo lugar, devido ao peso da responsabilidade que assumiu. Então, essa visão tem que ser antecipada. Será que eu posso pegar essa tarefa? Porque essa tarefa vai me exigir tempo, dedicação, renúncia. Será que eu estou disposta a fazer isso? Para fazer bem o meu trabalho? Ser
Você está lá, tem uma promoção, vai sair uma promoção para você. E aí o seu chefe vira e fala assim, ó, só que é o seguinte, você vai ter que ir para outro estado. O que você vai pensar antes? Será que eu tenho condição de ir para outro estado? Eu posso deixar minha família aqui? Eu posso deixar o familiar que está doente? Meus filhos, eu posso fazer isso? Não, não posso. Mesma coisa do ponto de vista espiritual. É saber o que vai renunciar, é saber o que vai dedicar, é saber o que vai, a energia que vai empreender. Porque uma vez que a gente for fiel no pouco, a gente vai ser fiel no muito. Se você pega uma tarefa simples e cumpre a tarefa e dedica, dá o seu melhor, a probabilidade de você pegar uma tarefa maior, se dedicar, se comprometer e ter êxito, é maior que aquele que é fiel no pouco, é fiel no muito. E aí Jesus faz o fechamento que é, não se pode servir a Deus e a Mamon. E nesse livro aqui, ó, Religião dos Espíritos, num capítulo que Emmanuel vai falar sobre o dinheiro, ele coloca o seguinte pra gente, olha, realmente, Jesus nos ensinou que não se pode servir a Deus e a Mamon. E aí ele diz, mas é das obrigações mais simples colocarmos Mamon a serviço de Deus. Se eu não posso servir a Mamon, me tornar serva de Mamon, vide Mamon como dinheiro, como a riqueza, como a intelectualidade, tudo no campo de César. Se eu não posso ser serva de Mamon, eu vou colocar Mamon a serviço de Deus. Deu para ter uma ideia da parábola? A parábola não fala para a gente que nós devemos ser desonestos. A parábola fala para a gente que a gente tem que ser que os filhos da luz devem ser inteligentes, criativos, nessa administração dos bens que esse Senhor, que é o grande dispensador, né, dos bens celestes, nos oferece diariamente. Então, que nós possamos ser muito, muito felizes, inspirados, abençoados em cada projeto que a gente faz, colocando sempre o nós acima do eu, o menor que seja o projeto. Entregar aquele projeto para que os espíritos possam nos auxiliar, nos direcionar, nos guiar, para que a gente faça a execução desse projeto da melhor maneira possível. Muito obrigada pela companhia em mais esse estudo. E Jesus nos abençoe e guarde sempre em paz. Até a próxima, se Deus